toda a amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Nós estamos caminhando para o fim da exposição desta carta. E hoje iremos ver a exposição especificamente do verso 18 até o verso 20. Mas eu vou ler com os irmãos a partir do verso 10, pois é a continuação desta exposição de Paulo, apresentando as armaduras de Deus. E começa aí no verso 10, eu vou ler até o verso 20, mas iremos nos ater do verso 18 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-nos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazê-lo. Oremos ao Senhor. Senhor, estamos diante da Tua palavra, diante do Evangelho do Senhor, da Tua verdade, a qual rogamos que o Senhor traga aos nossos corações e mentes nessa hora. Que o Senhor possa falar, Deus, a cada um dos irmãos que aqui estão, aqueles que nos ouvem, Deus, por essa transmissão na internet. Que o Senhor, Deus, possa trazer a nossa mente cativa a compreender, aprender e aplicar a Tua palavra em nossos corações. Ó Deus, que o Senhor nos torne mais sábios, mas também mais piedosos, que de fato possamos, Deus, ser despertados pelo Senhor nessa noite, a vida de oração, a entender e a compreender a importância disso nesta batalha espiritual diária, a qual enfrentamos. E não apenas isso, Deus, que possamos também prezar pela firme pregação do Teu Evangelho, da Tua palavra, também como arma contra principados e potestades, Deus. Rogamos essas bênçãos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, essa é a terceira mensagem, a terceira exposição diante deste tema, que é a batalha espiritual, a guerra espiritual, a luta espiritual, a qual o apóstolo Paulo, agora finalizando a sua carta, vai deixar claro que é uma realidade na vida de todo crente. Todo crente, todo servo de Deus vive uma luta, uma batalha, que não é contra as pessoas, não é contra o Estado, não são contra os governos, não é contra inimigos visíveis, mas é uma batalha espiritual. Aqui Paulo intitula como sendo a batalha contra os principados e potestades, os espíritos malignos, dominadores deste mundo tenebroso, o qual nós vivemos. E diante disso, nós precisamos permanecer firmes. A luta aqui é diante dos ataques do inimigo, diante das tentações de Satanás. Não é Cristo
que vai a Satanás para afrontá-lo, para insultá-lo, para provocá-lo. É Satanás que vem a Cristo para tentá-lo. É Satanás que vai a Eva e a Adão para tentá-la. É nesse sentido que nós devemos lutar essa batalha. Há uma visão muito equivocada, temos trabalhado isso aqui, do que é a batalha espiritual, né? Como sendo algo que nós nos preparamos e nós vamos lá atacar o inimigo, afrontar o inimigo. Não, a batalha consiste em fazermos a vontade de Deus, caminharmos servindo ao Senhor, fazendo o querer de Deus, tendo a certeza que o ataque do inimigo virá. Não somos nós que atacamos a Satanás, nós temos que atacar Satanás. E por que não? Porque ele já foi derrotado. Ele já perdeu a batalha, ele já perdeu a guerra. Mas ele continua se levantando. E por mais que agora de forma limitada, porque ele foi totalmente destruído com a obra da cruz de Cristo, com a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, ele ainda não foi totalmente impedido de fazer a sua obra. O será quando for lançado no lago que arde como fogo e enxofre, após o dia do juízo, após o dia do grande julgamento, onde ele irá sofrer as consequências eternas do seu julgamento também. Mas ele ainda age tentando, sugerindo, buscando como um leão que ruge a quem possa tragar. E a sua ação é contínua, 24 horas. Satanás e os seus anjos são seres espirituais, né? Até então seres celestiais. Então eles não dormem, eles não têm um corpo físico, né? Eles não têm as limitações físicas que nós temos. Então eles vivem a tentar em todo tempo, em todo momento. Então, em que momento devemos estar vigilantes? Em todo tempo, em todo momento. E a grande palavra aqui, a grande ordenança deste bloco que o apóstolo Paulo vai apresentar sobre a armadura de Deus é a ideia de permanecer firme. Permanecer firme e inabalável. Então Paulo vai apresentar uma lista aqui com algumas características as quais você, enquanto crente, precisa ter para permanecer firme, para permanecer inabalável, que são justamente as ferramentas daquilo que Paulo vai caracterizar aqui como armadura de Deus. Então Paulo apresenta aqui que é importante que resistamos, vá acompanhando aí comigo, nos revestindo de toda a armadura de Deus, verso 13, para que possamos resistir firmes no dia mau. Como? Cingindo-nos com a verdade, com a couraça da justiça, com as sandálias da preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, para apagarmos os dardos inflamados do inimigo, né? Tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então Paulo vai trazer aqui características gerais as quais nós precisamos ter para enfrentar essa batalha. E a ideia é que tudo isso, todas essas características, precisam estar unidas, conectadas com outras duas grandes características, as quais todo crente precisa ter e obter, que é o joelho no chão e a escritura em suas mãos. Essa é uma batalha que se vence, irmãos, com os joelhos no chão e com a escritura nas mãos. Então, diz a palavra do Senhor, no verso 18, que nós devemos fazer isso com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica dos santos. A oração perseverante, irmãos, é uma grande arma para a luta diária que nós temos nessa batalha espiritual. Diz o texto, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Qual a diferença aqui entre oração e súplica? Já parou para pensar? A oração aqui é o termo geral que se dá a todas as vezes em que nós nos voltamos para Deus com oração das mais variadas. A oração aqui não é apenas um termo genérico, mas é um termo geral
para dizer que todo e qualquer tipo de oração, ou todos os tipos de oração que a Escritura nos apresenta, servem como armas nessa batalha espiritual. As orações de adoração, as orações de louvor, as orações de gratidão, as necessárias orações de confissão de pecados, orações de arrependimento, orações de clamor. Então, a oração aqui é uma ferramenta a qual Paulo apresenta para que nós coloquemos diante de Deus dessa forma, mas também não apenas com oração, mas também com a súplica. A súplica aqui já é um tipo de oração. Trata-se de pedidos diretos que nós fazemos a Deus, de coisas diretas que nós pedimos e clamamos ao Senhor para que Ele faça. Então, devemos fazer isso, e devemos fazer isso quando? Em todo o tempo, em todo momento. Se somos tentados em todo momento, se somos tentados em todo o tempo, precisamos orar em todo o tempo. Precisamos clamar em todo o tempo. Precisamos ter vida de oração. A verdade, queridos, é que a oração não deveria ser apenas um evento, uma data marcada, uma programação agendada. A ideia é que a oração precisa ser um estilo de vida. A oração precisa fazer parte da vida do crente. A oração não pode ser vista apenas como esse momento formal, quando com palavras bonitas nos voltamos a Deus. Não, nós oramos em todo o tempo, em todo momento, dirigindo, andando, caminhando, lavando os pratos. Enquanto estamos fazendo qualquer coisa do nosso dia, a ideia é que estejamos com os nossos pensamentos voltados para o Senhor. E quantas vezes perdemos oportunidades de orar, irmãos, é ou não é? E deixamos nossa mente vaguear. Aí a gente passa horas e horas vagueando na nossa mente, viajando, pensando nos problemas, nas dificuldades, pecando na nossa mente em relação, cometendo maledicência contra os outros, pensando coisas que não vão existir, deixando que a nossa mente nos guie, deixando que sejamos tomados por medos, por preocupações, por ansiedades. Você já parou para perceber o quanto sua vida seria mais fácil se você tivesse maior controle e domínio dos seus pensamentos? Eis uma excelente forma de ocupar a nossa mente, irmãos, é com oração. É com oração. Devemos orar em todo tempo, em todo momento. Essa é a ênfase do apóstolo Paulo aqui, neste que é um pilar básico nessa batalha espiritual, nessa luta, nesta guerra que vivemos constantemente. Até porque, se a oração é um meio de graça, e uma forma com a qual nos ligamos a Deus, isso é uma forma de estarmos em comunhão com o Senhor em todo o tempo, irmãos. A comunhão com o Senhor não pode depender, ou não deve depender apenas dos momentos de culto público, ou dos momentos no dia, quando você tem tempo e quando faz, de parar para o seu exercício devocional. E é importante enfatizar que uma coisa não exclui a outra, tá, irmãos? Há quem se esconda por trás da ideia de orar em todo o tempo, e não tirar um tempo específico para orar, sem estar fazendo outras coisas, dedicar-se exclusivamente à oração. Aquele momento no qual Jesus ilustra que é a hora na qual entramos no nosso quarto, fechamos a porta, ficamos a sós com Deus e fazemos apenas aquilo. Mas a ideia é que o momento da oração não se resume a isso, não se restringe a isso. Fazemos isso em todo momento, fazemos isso em todo tempo. E essa é a ênfase do apóstolo Paulo aqui, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. O que é isso? Orar no Espírito. Será que orar no Espírito tem a ver com orar em línguas? Será que orar no Espírito tem relação com falar coisas ou orar de uma determinada maneira, com determinadas palavras, num determinado tom de voz? Não, irmãos, orar no Espírito é fazer com que a sua oração seja guiada, direcionada e tenha como intercessor, mediador, o Espírito Santo de Deus. Orar no Espírito não é outra coisa senão orar segundo a vontade do Espírito, que é o nosso intercessor.
se é Ele quem intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, diante da realidade que nós não sabemos orar, a ideia é que oremos sendo guiados pelo Seu Espírito. E qual o meio de sermos guiados pelo Seu Espírito? É a palavra. É pela palavra. E é somente pela palavra. É por isso que Paulo vai mostrar que uma das características as quais essa oração tem é de ser recheada, moldada pela palavra do Senhor, pela Escritura Sagrada. Então o texto continua dizendo no verso 18 que devemos orar então no Espírito, e isso com vigilância. Com vigilância. Deixe-me dizer o que significa essa vigilância. Essa vigilância não significa dizer que você tem que observar se está sendo feito algum trabalho de macumba para você. Essa vigilância não tem a ver com achar que todo item que entra na sua casa, você tem que orar, ungir com óleo e impor as mãos, porque isso pode ser uma brecha para Satanás. Deixa eu dizer o que é essa vigilância. Essa vigilância, essa oração, vigiando em todo o tempo. E vigiando para quê? Para não cair, para não pecar, para permanecer firme. Tem a ver com o controle da sua língua. No trato com seu marido e seu esposo, com sua esposa, com seu filho, no dia a dia, na semana. Essa vigilância tem a ver com a sua fidelidade no seu trabalho, diante das tentações que surgem, daquela coisa errada que todo mundo faz, e que você se sente tentado e levado a fazer também. Essa vigilância tem a ver com o controle dos nossos pensamentos, quando estamos pensando mal, sendo maldosos, julgando injustamente as outras pessoas. É essa a vigilância. A vigilância tem a ver com o fato de olharmos para nós mesmos e percebermos se estamos permanecendo firmes e inabaláveis, ou se estamos caindo, vacilando na fé, sem percebermos, mesmo estando orando. Porque perceba que não basta orar, não basta ter vida de oração, a ideia é orai e vigiai. Porque a oração, irmãos, pode se tornar, preste atenção, um elemento religioso apenas, visível, e de vez em quando eu ouço testemunho assim, rapaz, que a irmã fulano de tal chega a ter calo no joelho de tanto orar. Rapaz, isso pode ser uma bênção, pode querer dizer muita coisa e pode não querer dizer nada. Pode não querer dizer nada. Lembra da palavra dura de Jesus criticando homens de oração, homens que oravam, e oravam muito, inclusive eram conhecidos, porque oravam onde? Nas praças, para serem vistos por todos. Não tenho dúvida alguma que aquelas pessoas oraram, rapaz, fulano de tal, homem de oração, está ali, todo dia, toda semana orando na praça. E Jesus vai cirurgicamente no coração, né? E dizer, olha, vocês podem orar onde quiserem, mas se o objetivo não for glorificar a Deus e ter vida piedosa e santa diante do Senhor, for ser visto pelos homens, for ser visto pelas pessoas, se o objetivo é para que as pessoas digam, olha como ele ora, percebe que a oração em si não quer dizer nada? É porque se aquilo que nós fazemos, irmãos, for em si aquilo que faz com que sejamos mais ou menos crentes, mais ou menos consagrados, isso não seria outra coisa senão obras. E eu não tenho dúvida alguma do quanto trata-se de uma exigência da parte de Deus. O crente que não ora, ei, preste bem atenção, o crente que não ora, tem alguma coisa muito errada com ele. A oração precisa fazer parte da vida do crente. É essa constante em todo o tempo. Em todo tempo seus pensamentos têm que estar voltados para Deus. Em todo momento, surge uma preocupação, Deus, tira essa preocupação na minha mente, Senhor. Eu entrego na mão do Senhor essa conta para pagar, esse problema, esse diagnóstico. Deus traz à minha memória aquilo que me pode dar esperança e começa a trazer à mente versículos bíblicos. Consegue perceber isso? E em todo momento nós estamos orando, buscando, clamando a Deus, mas vigiando também. Com toda oração e súplica, não só por nós, mas também pelos nossos. Olha só que perfeito, olha só que coisa linda, né? A luta, a batalha, ela é individual, mas não apenas. Não apenas. Porque nós não somos o exército de um homem só. Nós não somos lobos solitários lutando contra tudo, contra todos. Não, nós lutamos, mas vamos parte de um exército, vamos parte de um rebanho. Temos amigos, irmãos de batalha, irmãos de guerra. Então devemos orar não só por nós, mas por estes também. Por isso Paulo diz no verso 18 no final:
com toda perseverança e súplica, não só por você, mas também por todos os santos. Por todos os santos. Nós oramos para sustentarmos a nós mesmos, mas também oramos para sustentar a outros, inclusive a outros que são vacilantes, que não oram, que não estão orando. Deus usa-nos para sustentar a estes, em oração, em perseverança, em vigilância por eles. Então, Paulo mostra aqui no verso 18, queridos, que a oração é como uma grande conexão de todas essas peças das armaduras, dos itens das armaduras que ele acaba de citar, sabe? É como que algo que conecte tudo aquilo que é necessário para que possamos estar preparados, perseverantes e vigilantes nessa batalha. É a vida de oração. É a vida de perseverança diante do Senhor. Por isso que eu disse que essa é uma batalha que se luta com a cabeça baixa, com os joelhos dobrados, prostrados diante do Senhor. É assim que nós lutamos as nossas batalhas. É assim que nós lutamos as nossas guerras, as nossas dificuldades, as nossas lutas. Mas não apenas com os joelhos dobrados. Fazemos isso também com a Bíblia nas mãos, com a palavra nas mãos, com a Escritura nas mãos. Olha só o que aproveita Paulo para pedir também, diante dessa instrução, para que a igreja ore. Ore e ore uns pelos outros. Ore também pelos santos, diz ele. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Porque sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja eu usado para falar como me aprouve fazê-lo. O apóstolo Paulo faz aqui um pedido individual de oração como ministro da palavra, como ministro do Evangelho, mas que serve e que se estende para todos nós. Então Paulo diz que nós lutamos essa guerra, lutamos essa batalha, como? Orando por nós mesmos, estando vigilantes, perseverando para permanecermos firmes, orando pelos santos, mas orando também para que a palavra continue sendo pregada. Sim, irmãos, apesar de Paulo estar fazendo aqui um pedido individual, esse é um pedido que se estende a todos os ministros da palavra, a todos os ministros do Evangelho, a todo aquele que se coloca à disposição para pregar esta verdade, para pregar esta palavra, que no sentido abrangente, no sentido lato, isso se aplica a você também, como ministro do Evangelho, como um discípulo de Cristo, pregando essa verdade com ousadia, com firmeza, com autoridade, diz Paulo. Ore também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra. Eis um motivo de oração, irmãos, urgente para os nossos dias. Urgente, orarmos para que Deus dê a palavra verdadeira na boca de seus ministros. Num tempo, irmãos, onde falta a palavra, onde falta a escritura e sobra experiências, num tempo onde falta a palavra e a escritura e sobram testemunhos, palestras e histórias, nós precisamos orar para que Deus levante gente fiel, que pregue a palavra com ousadia, com autoridade e com firmeza. Não só nas nossas igrejas, irmãos, nós precisamos orar para que isso aconteça no nosso país, não só na nossa denominação. Afinal de contas, diferente de algumas seitas por aí, nós não cremos que a salvação é oferecida apenas na Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Então sim, precisamos orar para que haja fidelidade nos nossos púlpitos, mas que isso aconteça também na Igreja de Deus espalhada pelo nosso país, para que denominações que hoje ainda são consideradas denominações sérias, permaneçam sérias,
entendendo que essa seriedade vem da palavra, vem da Escritura. Que possamos orar para que pastores, ministros do Evangelho, presbíteros, permaneçam fiéis à palavra. Diante, inclusive, da ciência, de que uma das consequências disso pode significar templos não tão cheios, igrejas não tão grandes, mas que haja fidelidade. Paulo diz que no abrir da minha boca, a palavra me seja dada com intrepidez. Com intrepidez. A intrepidez aqui tem a ver com a firmeza, com a segurança, com a convicção da palavra que deve ser pregada. Toda a verdade de Deus, com dedicação, com empenho, para que o Evangelho, o mistério do Evangelho seja conhecido e seja revelado. Sim, irmãos, não sei quando já pararam para observar isso, né, mas a Escritura usa essa nomenclatura, né, de olhar para o Evangelho como um mistério. E de fato é um mistério. E por que é um mistério? Porque é um mistério que só pode ser revelado a quem Deus quer. O próprio Cristo disse isso, né, que ele podia ter se revelado a muitos, a todos, mas ele decidiu se revelar àqueles a quem ele quis se revelar. E é justamente isso que acontece quando alguém se converte, né? Os olhos são abertos, ela passa de fato a compreender o mistério do Evangelho. Há um mistério, irmãos, por trás desse Evangelho que só pode ser revelado pelo Espírito Santo, que não vem através de uma compreensão racional, cognitiva, do que se trata o Evangelho e a caminhada com Deus. Até porque o Evangelho não é apenas sapiencial, ele é experiencial. Passamos por uma experiência profunda e verdadeira com o Senhor, genuína, que vem através deste conhecimento, revelado através da Escritura, e através desse mistério, revelado pelo Espírito Santo a nós. E é isso que Paulo clama aqui, que nós oremos e vivamos também a anunciar este Evangelho, pelo qual, diz ele, sou embaixador, representante, em cadeias. E nós sabemos aqui que o contexto de Paulo era um contexto de prisão, né? Era um contexto de prisão. Justamente por fidelidade na pregação deste Evangelho e desta palavra. E diz ele, no final do verso 20, para que em Cristo seja eu usado para falar o que me cumpre fazê-lo. Queridos, a oração aqui é que, independente do pastor, independente do pregador, haja fidelidade na pregação da palavra. Haja empenho e dedicação para que o mistério do Evangelho seja anunciado com verdade, autoridade, firmeza, ousadia e empenho. E sabe o que é triste, irmãos? É que isso tem sido tão raro nos nossos dias que começou a ser virtude de quem o faz. Irmãos, nenhum pregador que prega fielmente a palavra deveria receber um elogio por pregar fielmente a palavra. Já pararam para pensar nisso? É mais que obrigação do pregador fazer isso. Ele não tem mérito algum ao fazer isso. Não há nada de grande louvor e honra em alguém que abre a palavra e prega com fidelidade aquilo que ali está escrito. Mesmo que isso cause incômodo, mesmo que isso traga caras feias, mesmo que isso doa, mesmo que isso seja difícil de ouvir. Mas nós chegamos num tempo de um evangelho tão raso, tão barato, tão pueril, tão superficial, que sim, igrejas, púlpitos, pastores, que decidem pregar a palavra, e começa daí, né? Porque muitos nem a palavra mais têm pregado, decidem pregar a palavra, mas não apenas isso, decidem fazê-lo com fidelidade, com empenho, com dedicação, com verdade diante do que o texto apresenta, e se tornar algo louvável, destacável.
Mas é assim que deveria ser. É esse o intuito de Paulo, é essa a oração de Paulo, né? Para que, sendo ele um pregador, como foi, fiel à palavra, dedicado a esta verdade, mesmo trazendo palavras tão duras muitas vezes, né? O apóstolo Paulo também é conhecido, né? Por ser este pregador, né? Este apóstolo que não tinha muito arrudeio, né? Para dizer aquilo que a igreja precisava ouvir, para trazer a correção que a igreja precisava ouvir. E é assim também, irmãos, que nós lutamos as nossas guerras e as nossas batalhas. Nós temos experimentado um tempo, culturalmente falando, onde há uma tentativa de socialização entre tudo que é de diferente. E até aí não tem problema nenhum nisso, porque a diversidade criada pelo próprio Senhor faz parte da criação, inclusive a diversidade de etnias, de pensamentos, de raças. Contudo, é um tempo onde essa diversidade, mesclando também com aquilo que é errado, é errôneo, é pecaminoso, é criminoso, tenta-se criar uma política da boa vizinhança na qual nós nos relacionamos amigavelmente com todos, independente dos erros, independente do procedimento. E aí não dá para o crente entrar nessa. E aí, nesse sentido, o que vai acontecer naturalmente, quando o Senhor ouvir esta oração, e quando houver essa dedicação, para que de fato no abrir da nossa boca, a palavra seja pregada com intrepidez, com coragem, tornando conhecido o mistério do Evangelho, sendo ousados em nosso falar, o que vai acontecer naturalmente. E eu gosto muito da ilustração de Paulo aos Gálatas, né, dizendo que o que acontecerá é que as pessoas vão sentir como que coceira no ouvido, como que uma agonia no ouvido, um comichão. Porque a verdade certamente também irá incomodar. Não é o objetivo da verdade incomodar, tá, irmãos? O objetivo da verdade do Evangelho não é trazer incômodo, não é trazer divisão, não é trazer intriga, discórdia. Mas é provável que isso aconteça. É provável que isso aconteça. E a grande tentação dos nossos dias é evitar essas coisas para agradar. Para dizer aquilo que é bom, que é afável aos ouvidos. E nesse sentido nós perdemos a batalha. Perdemos a guerra. A guerra que se luta com os joelhos no chão, mas com a palavra nas mãos, buscando fidelidade e ousadia no nosso falar. Queridos, esse texto da palavra do Senhor é um convite à vida de oração. Então, claramente aqui cabe a pergunta: como tem sido sua vida de oração? Como tem sido sua vida de oração? Aliás, você tem orado? Vamos pensar primeiro na oração como um momento no qual você tira para fazer seu exercício devocional. Se isso não está acontecendo, hoje é o convite do Senhor para que você volte a fazer isso. Retome sua vida de oração, retome seu compromisso com Deus. Tire um tempo no seu dia, durante o dia, durante a noite, nas manhãs, assim que acordar, antes de dormir, para colocar-se diante de Deus, se derramar diante do Senhor em oração, clamar a Ele, pedir a Ele, ter vida de oração. Mas não espere apenas esses momentos. Você tem experiências e oportunidades de fazer isso em vários momentos do dia. Colocando-se diante dele em oração, voltando os seus pensamentos a Ele. Mas não apenas isso. Tenha também a Escritura nas mãos, para com ousadia, intrepidez e autoridade falar desta palavra. Fale desta palavra sempre que tiver oportunidade. E ore por aqueles que têm se colocado à disposição para falar desta palavra, para anunciar essa mensagem de salvação. E assim estaremos firmes, irmãos. Poderemos permanecer firmes e inabaláveis diante desta luta que é espiritual. Estaremos firmes e preparados para o dia mau, para os dados inflamados do maligno.
Que assim o Senhor nos abençoe. Aplique a sua palavra aos nossos corações e derrame da sua graça, a qual nós tanto carecemos e precisamos. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, glória, majestade, honra, força e louvor seja dado ao teu nome, que revelou a tua palavra a nós. Ó Deus, muito obrigado, porque é o Senhor quem intercede por nós, por meio do teu Espírito. Obrigado porque é o Senhor que tem nos guardado, cuidado de nós, apesar de nós, Deus. Senhor, rogamos nessa hora que o Senhor nos desperte para a vida de oração. Desperta-nos, Deus, para que sejamos homens, mulheres, jovens, crianças, consagrados ao Senhor por meio da oração. Que possamos amar a Tua palavra, a Tua Escritura e tê-la como, de fato, a nossa regra infalível de fé, de prática, de vida. Que possa ela moldar os nossos pensamentos e que ela esteja sempre presente no nosso coração e no nosso falar, para que com ousadia possamos anunciar o Evangelho do Senhor, da Tua palavra, com intrepidez, para que a Tua obra de salvação continue em nossos dias. Rogamos, Deus, que assim o Senhor aplique essa palavra em nós e aos nossos corações, para a glória de Cristo mesmo. Amém.